Por mais cuidado que o motorista tenha, ele está sujeito a se envolver em um acidente de trânsito. Mas será que todos sabem como agir em caso isso aconteça? Esse é o assunto do quadro Seus Direitos. A psicóloga Weigma Lacerda já passou por aquela experiência chata de bater o carro. E não foi só uma vez, não, foram 2 vezes. Primeiro, eu estava bem recente ainda no trânsito e dessa vez eu que estava errada, mas apesar do susto, da situação que foi, porque foi uma batida muito forte, né? Eu acertei a traseira de um outro carro, mas o rapaz, né, que estava no outro veículo foi super prestativo. E o prejuízo só com o reparo do carro dela foi de R$ 1.800. O carro estava estacionado e eu fui entrando devagarzinho para a vaga onde eu queria ficar. E aí o rapaz abriu a porta do carro no momento que eu estava chegando. No entanto, eu fiquei com um prejuízo que não era meu. A experiência foi tão traumática que ela não guarda nenhuma foto mais. Mas também, além do prejuízo financeiro, fica aquele constrangimento e sensação de impotência. Apesar de sempre ter consciência dos direitos que tem, Weigma não conseguiu lutar por eles nas 2 ocasiões. Às vezes a gente sabe, mas não sabe como proceder no momento do susto. Pois é, mas muitos motoristas não sabem o que fazer quando batem o carro. Outros até conhecem os direitos, como a Weigma, só não sabem como buscar o cumprimento deles. E você, conhece os seus direitos? Bom, e para responder essa e outras perguntas, eu converso agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Washington Reis. Boa tarde, Washington. Obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Boa tarde a todos os telespectadores da PUC TV. Washington, quando a gente vê esse tipo de batida, é sempre a mesma pergunta, né? Afinal, numa situação como essa, né, quem é que deve realmente pagar o prejuízo? Até que ponto a responsabilidade é de um ou de outro? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Pois bem, o correto, como a nossa telespectadora ali disse, é fazer, primeiramente, aconteceu um acidente de trânsito, chamar as autoridades competentes, a de trânsito, caso haja vítima, o batalhão da Polícia Militar, para a elaboração de um boletim de ocorrência, para que, caso averigue depois, a responsabilidade caso a caso. Todos esses trâmites, aí sim, vamos separar a responsabilidade é de quem pelo acidente. No caso, hoje em dia, está muito comum das autoridades não comparecerem ao local. Então, o que a gente orienta é o quê? Retire uma foto dos dados, pegue testemunha, dados de pessoas que estão próximo, para que, caso não apareça nenhuma autoridade, que ele possa depois tentar ressarcir. Pegue a placa dos causadores do acidente. Pois bem, feito todo esse trâmite, o ponto principal é tentar a cordialidade, né? Tentar um acordo entre as partes. Se o acidente foi de montante mais valorado, o correto, o que a gente orienta, é que contrate um profissional, um próprio advogado ou quem tem conhecimento técnico, para elaborar uma proposta de acordo nesses casos, para evitar constrangimentos futuros. Caso não ocorra a cordialidade entre as partes, aí sim, ele pode socorrer a vítima, pode socorrer ao judiciário para tentar receber aquilo que foi lhe causado de prejuízo. No local da batida, a gente percebe, às vezes, muitas preocupações das pessoas envolvidas, tirar ou não retirar o veículo da via. Isso pode alterar a questão de provas, justamente quando for definir, afinal de contas, de quem que é a culpa? Que orientação nesse sentido? Caso haja vítimas, o ideal é esperar a chegada, principalmente da Polícia Militar, para que elabore um estudo específico, uma análise técnica. Caso não tenha vítima, só aquela colisão esporádica, eu acho que o correto você retira foto para delimitar o local, quem é o responsável por isso. Após isso, retire o veículo para a proximidade, até para evitar congestionar o trânsito. Porque até é crime contra a legislação do trânsito você obstruir Sim, claro. as demais. Então, para evitar que cause transtorno na sociedade, o ideal é que você primeiro faça a prova, depois retire o seu veículo, o automóvel, o que está envolvido no acidente. Washington, em que caso é que eu preciso buscar o judiciário? Que não tem mais jeito. Como eu disse, o importante é ter a cordialidade e tentar um acordo. Caso isso não ocorra, você pode. O ideal, procure um profissional específico, procure um advogado. Apesar de, você pode ir direto ao judiciário em causas até 20 salários mínimos. Não há necessidade de advogado. Só que você pode deixar de fazer alguns pedidos.
o bem lembrado que o acidente de trânsito ele não corresponde somente ao montante material do veículo, mas ele pode ocasionar vários fatores, tais como a esfera moral. A nossa telespectadora, ela citou muito bem que não só o dano de R$ 1.000 e poucos que ela teve, mas ela foi ofendida, ela teve aquele constrangimento. Isso talvez, se a população, se a pessoa for sozinha junto ao judiciário, ela não vai conseguir fazer esse pedido. O seguro significa, de fato, tranquilidade? Ou nem sempre? Nem sempre, nem sempre. Muito boa essa pergunta e oportuna. Por quê? Muita gente, talvez um autor do acidente ou o outro tem seguro. Aí é bem comum aquele jeitinho, não, assume a sua culpa que eu vou acionar o meu seguro e você pague somente a franquia. Ou os dois têm seguro. Se um assumir a culpa em detrimento do outro, a seguradora vai ressarcir o veículo, mas a seguradora vai investigar o acidente e vai ajuizar uma ação contra aquele verdadeiro culpado. É aquele famoso jargão popular, quem paga mal pode pagar 2 vezes. Então, nem sempre o seguro é a garantia, mas convenhamos, hoje é bem mais plausível você ter um seguro, mas claro. não garante a tranquilidade. Doutor Osh, a gente sempre percebe também assim que às vezes, principalmente aqui em Goiânia, né, na hora da batida os ânimos ficam um pouco exaltados. Inclusive até chega a ter ameaças e coisa desse tipo. O que fazer numa situação dessa? Eu bato sempre na tecla de cordialidade e responsabilidade no trânsito. Muitas pessoas utilizam-se do trânsito para cometer crimes ou descarregam a raiva no trânsito. Aqui em Goiânia, então, como eu Nem falei, se né? fala. É bem lembrado que a pessoa de vítima, ela pode ser autora de um processo ou pode ser também ré. Por quê? Eu tive o carro meu danificado por um terceiro. Eu agrido aquele condutor que me colidiu com palavras de baixo calão, verbalmente, eu recebo dele, posso até receber junto ao judiciário um dano material, mas ele pode me processar por um dano moral, alguma ofensa que eu fiz de cunho para o mesmo. Então, o ideal é calma, cordialidade, se vê que não tem acordo, pegue os dados do veículo e espere os ânimos baixarem. E outro ponto principal que convém ressaltar é que o motorista e o proprietário do carro também são responsáveis pelo acidente. Então, muitas vezes, é comum o caso acontecer que eu vendo o meu veículo e não transfiro para o nome. E a outra pessoa fica dirigindo o meu veículo, mas sem saber. Então, você vendeu o veículo, ideal, vá ao Detran, faça um comunicado de venda, porque talvez você não pode transferir o documento por financiamentos ou fatores. Mas você já está resguardado em uma ação judicial para falar que o veículo já não é mais seu. Tá certo. Queríamos mais uma vez agradecer o senhor pela presença. Eu sei que é um assunto bastante extenso, né? Queria deixar o convite aberto para o senhor voltar aqui mais vezes. Obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição.